E o apóstolo Paulo registra: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, diz a Bíblia, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. A primeira razão pela qual Jesus desceu do céu, ele desceu para tomar forma humana. Nisto eu repito, amados, reside o grande mistério da obra redentora, porque ele humana, ou melhor, logicamente falando, teologicamente falando, ele não teria nenhum motivo para desistir-se da sua glória. E eu observo nesta tomada de forma humana pelo menos 4 ou 5 mistérios que devem ser observados. O primeiro mistério, o mistério da sua geração espiritual, porque na verdade ele, sendo Deus sobre todas as coisas, o Senhor dos senhores, vestido de glória e majestade, aquele diante do qual os anjos, os arcanjos e os querubins e os serafins chegavam diante do seu trono e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Pela viração do dia, todos os anjos chegavam diante da Santíssima Trindade e olhavam para o Deus Trino e diziam: santo é Deus Pai, santo é Deus Filho, santo é Deus Espírito Santo. Esta era a senha da apresentação dos anjos. Mas houve um dia que os anjos chegaram para adorá-lo, e quando eles foram expressar a santidade da segunda pessoa da Trindade, ele não estava lá, porque estava onde? Ele desceu do céu, esvaziou-se de tudo para tomar forma humana, para tomar parte na nossa miséria, para tomar parte na nossa tristeza. O primeiro segredo, o primeiro mistério quase incompreensível à nossa mente, é o mistério da sua geração espiritual. A Bíblia nos declara que ele entrou na história e na corrente dos seres humanos através de Maria, aquela santa mulher, tomou o seu corpo como utensílio, como vaso ungido, para manifestar a sua plena divindade. Porém a Bíblia diz que o que estava no ventre de Maria não era obra de homens, mas era obra do Espírito Santo. Isto quer dizer que o mistério da sua geração é um mistério que pertence plenamente ao domínio da divindade, porque ele não teve um pai humano, mas um pai divino. Por quê? Porque a ciência nos ensina que o RH sanguíneo dos seres humanos vem através do pai. Se Jesus nascesse por geração humana, o seu sangue não teria nenhuma autoridade, porque o seu sangue seria um sangue corrupto, seria um sangue imundo, seria um sangue com a mancha de pecado. Mas ele entrou na história do ser humano com um sangue exclusivamente preparado por Deus para redimir a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. É por isso que debaixo do seu sangue nós temos poder e temos autoridade, porque o sangue dele é um sangue celestial que purifica de todo pecado. Glória a Deus. Se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O segundo mistério nesta tomada de forma humana é o seu nascimento. Observe, os senhores e senhoras, em Filipenses 2:7, a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens. Imaginem comigo, por favor, a descrição de Lucas capítulo 1 e o versículo 21, onde a Bíblia diz: isto vos será por sinal, e achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Isaías escreve no seu capítulo 9, quando diz que o cetro do opressor seria quebrado, e o exército dos contrários seria vencido, e o usurpador seria desfeito. Isaías escreve: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da
eternidade e príncipe da paz. Observe os senhores, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Quando a Bíblia fala de menino, fala da sua natureza humana. Quando a Bíblia fala de filho, fala da sua natureza divina. Ele adentrou na história dos seres humanos com duas naturezas, convivendo plenamente por um propósito só: para redimir a minha vida, para redimir a sua vida, é que ele tomou forma humana. Agora, imagine, meus irmãos, no dia em que Jesus adentrou na história e na vida dos seres humanos, os anjos chegaram outra vez para adorar, e como lhes disse, não encontraram lá aquele que representava o principal segredo da divindade. A sua glória enchia os céus, enchia a terra. Eles estavam acostumados a chegar e adorá-lo, dizendo: santo tu és, Senhor. O seu séquito, a sua glória enchia os céus, e a terra era o escabelo de seus pés. E ao procurá-lo, ele não estava mais lá. E os anjos saíram a procurá-lo, porque houve uma voz do céu que ele deixou o seu trono, deixou a sua glória, deixou a sua majestade para entrar na miséria humana. E saem os anjos a procurar, porque anjo não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Anjos são criaturas, eles não têm o domínio da divindade. E eles saíram a procurar aonde Jesus estava. E a palavra é essa: ele estava envolto em panos numa manjedoura. Ora, que contradição na mente dos anjos. Aquele que enchia a terra agora era forma de menino. Aquele que era vestido de glória e majestade, agora a Bíblia diz que ele estava em trapos numa manjedoura, estava envolto em panos. Ele não nasceu com status nem de uma pessoa pobre, ele nasceu com status de animal, porque manjedoura não é lugar de nenhum ser humano nascer. Qual é a mãe que gostaria que o seu filho nascesse numa manjedoura? Ele nasceu com status de animal, ele se fez servo dos homens, se fez menor do que os homens. Por que que ele foi para uma manjedoura? Para demonstrar que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Ele adentrou na história humana envolto em panos, diz a Bíblia. Que coisa estranha. O céu, a sua vestidura lá no céu era uma vestidura de glória, mas ele tirou a sua coroa da cabeça, tirou a sua vestimenta de glória e se vestiu de trapo. Observe bem que ele estava deitado. Mas como? Se Deus não se cansa e não se fadiga. Quem deita é porque está cansado, quem deita é porque quer revigorar as forças. A Bíblia diz que ele não se cansa, não se fadiga, não há esquadrinhação no seu pensamento, mas ele dá força ao que não tem nem vigor. E os anjos chegam e encontram Deus Todo-Poderoso deitado numa manjedoura. E a Bíblia nos demonstra que era um estado de total singeleza. A única explicação pela qual Jesus tomou forma humana e experimentou toda sorte de humilhação é para redimir a minha vida e a minha alma do pecado e nos colocar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus esta noite. Se você crê nesta verdade, levante a sua mão para o céu e exalte e bendiga e glorifique o nome do Senhor. Ele tomou forma humana para estar assumindo o nosso lugar. O nosso lugar de miséria, o nosso lugar de tristeza, o nosso lugar de derrota, o nosso lugar de enfermidade, o nosso lugar de fraqueza. Ele assumiu. A Bíblia